Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edvander Marinho, com mais uma aula online para você que vai prestar concurso do Enem. Geografia. Geografia para você. Hoje temos um tema bastante recorrente. É um assunto que sempre está caindo do que nós chamamos de geografia, de história, de sociologia. Muitas vezes é recorrente em termos de linguagens, recorrente também, por que não, em temas de redação. É a globalização. Globalização para vocês. Enquanto definição, podemos dizer que é aquele conjunto de fatores integrados, interdependentes entre países, entre povos, levando em conta o cenário econômico, o cenário comercial, o cenário tecnológico, cultural e, por que não, ambiental. A globalização, ela passa a ser recorrente, principalmente numa análise histórica, a partir daquele cenário de grandes navegações. Para muita gente, aquilo seria a gênese, a origem do processo de globalização, visto que você tem a ingerência de povos da Europa que vão para outros continentes, levando à baila o processo cultural, religioso, político, econômico daqueles povos. A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua inglesa, a língua holandesa. E aí você tem esse avanço, esse aspecto de grande mundialização de uma Europa que estava crescente no cenário capitalista, que estava naquele cenário mercantilista e, por que não, metalista, atrás de novas áreas que pudessem ser retiradas dessas áreas fontes de matérias-primas para o que nós chamamos desenvolvimento das manufaturas. Pois bem, lembre bem, pessoal, aqui você tem na imagem o planeta. E aí você percebe que ao invés de continentes, você tem o que nós chamamos de transnacionais. Olha só o nome, transnacional. Muitas vezes, galera, a rapaziada pensa assim, multinacional é a mesma coisa que transnacional? Vamos dizer que sim, ao mesmo tempo não. Multinacional é algo bem gigante, mas é aquilo que nós chamamos também de algo, vamos dizer assim, etapa. Então, hoje, você não tem só uma empresa que tem a sua matriz num país poderoso e suas filiais espalhadas por outros países menos poderosos, mais fracos. O que nós temos hoje são empresas que transpuseram a fronteira nacional. Elas não são de um país, elas não são dos Estados Unidos, elas não são do Japão, elas não são da Alemanha, elas são do mundo. Elas são mundializadas, elas são mundiais, transnacionais, transpuseram a fronteira nacional. Aqui na imagem você tem, por exemplo, Heineken, uma empresa de bebida. Uma empresa europeia, uma marca muito famosa. Você tem de uma outra bebida aqui, que nasce nos Estados Unidos, que é um dos símbolos do cenário cultural norte-americano e, por que não agora, podemos sim dizer, global, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola está aqui sendo uma das 10 principais empresas transnacionais do mundo. É a única que não está ligada à internet, à informática, à telecomunicação. Essa Coca-Cola, ela tem uma ingerência bastante interessante, muito peculiar. Só para vocês agora uma historinha. Um certo momento, no desembarque da Normandia, lá no final da Segunda Guerra Mundial, aquele levante aliado naquela área do litoral francês para tirar os alemães daquela área, enfim, seria o início da derrocada nazista. Um determinado soldado norte-americano, estadunidense, leva um tiro, ele não falece, ele cai.
e passa o dia inteiro ali, até o outro dia, ele passa a noite, a madrugada toda, próximo da água, já estando na areia, e aí ele pega, tateando, né, de noite, escuridão, uma garrafa de Coca-Cola. Olha só a história que ele nos conta. Ele se abraça àquela garrafa, achando que ia falecer, e aí ele começa a lembrar da sua infância, da sua adolescência, da sua pré-adolescência, regada com certeza a muitas festas com o consumo dessa bebida, esse refrigerante. Aí você tem aqui Kraft, você tem aqui McDonald's, a questão de uma empresa que também surge nos Estados Unidos, está praticamente no mundo inteiro, capitaneando aquela contextualização do fast foods, né? A comida rápida, comida sintética, comida transgênica, comida rápida, porque você não tem tempo para comer. Olha só, você não tem tempo para comer muito, em muito tempo. Você tem pouco tempo, você tem que voltar para o trabalho para continuar trabalhando. Então, você tem pouco tempo, então, bora para a comida rápida, fast food, olha só. Então, essa globalização, aqui tem a Nokia, a telecomunicação com celular, BMW, automóveis, você tem Starbucks também, relacionado à questão de bebidas, você tem a Sony, eletroeletrônicos. Você começa a entender que essa globalização, ela tem, sim, de fato, na internet, essa é a principal mola propulsora. Podemos dizer também que, de maneira geral, essa globalização, ela vem estender aquela análise que nós já fizemos aqui em uma outra aula, do meio técnico científico informacional. Meio técnico científico informacional. Esse meio técnico científico informacional, como o grande mestre Milton Santos coloca, seria a gerência de uma captabilidade de informações empíricas inicialmente, onde você tem aquela questão de você saber coisas pelo seu cotidiano. E você transforma esse cenário empírico em algo realmente poderoso para a veracidade, ou seja, você tem que pegar a informação que é cultural, popular, e transformá-la em algo verídico, aí começa o conhecimento científico. Depois de todas essas informações e conhecimento, esse indivíduo vai para o ensino superior, vai para um curso técnico, coisas do tipo, consegue captar uma contextualização de estar desenvolvido para aquele momento. A partir de então, ele está no mercado de trabalho e ele vai fazer uso dessa cientificidade, dessa produção de ciência para a confecção de tecnologias. Tecnologia essa que, por sua vez, muda o espaço habitado, muda o meio. Por isso que é meio técnico, científico, informacional. Conjunto de transformações no espaço, providenciadas pelo uso maior ou menor de conjugação de conhecimento, que por sua vez vai para o conhecimento científico, e você tem a ciência em si. Esta ciência efetivada cria uma tecnologia, e esse uso de tecnologia vai para a transformação do espaço. Então, dentro da globalização, você tem esse meio técnico científico informacional. Não esquece também que existe uma maior fluidez no espaço global. Então, hoje, uma informação, ela leva segundos, frações de segundos, no máximo 1 minuto para estar no mundo inteiro. Ao passo que, no final do século XV, início do século XVI, durante todo o século XVII, por exemplo, as informações de notícias para chegarem do velho mundo, no caso da Europa, para a América, levava 1, 2, 3, 4 meses. Tranquilo? Então, as mercadorias chegam num momento bem mais exitoso no contexto tempo. Não esquece, no capitalismo, time is money, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, o capital também se expande, as informações se expandem. Só que essas informações a gente vai percebendo de maneira muito geral, muito conjuntural, que podem muito bem ser exacerbadas de meias verdades, de mentiras, de omissões. É aquela questão muito voluntária ou involuntária
de que os meios de comunicação podem omitir determinadas informações, podem hiperdimensionar outras informações para os investimentos da elite, das transnacionais, do próprio cenário global. E aí você tem as informações transformando-se, inclusive, em capital. Determinados líderes de governos poderosos, caso falem ou façam alguma besteira, alguma leviandade, ou ensoberbecimento, o que pode acontecer é que nesse expediente, de repente, o capital especulativo, ele pode ter um problema. Olha só, se um determinado chefe de Estado a nível global fala que vai gerar uma guerra sem fins com a questão comercial, cambial, pode dar lucro para ele, mas também pode dar prejuízo, porque se ele sobretaxa produtos, provavelmente, sim, é verdade, pode haver aumento de produtos no seu país, inclusive inflação. Então é uma faca de dois gumes, essa guerra fiscal todinha que a gente vê nesse contexto global, né? Outra coisa, as pessoas elas passam a ser globalizadas pela internet. A informática ela é bastante maravilhosa, ela te dá, vamos dizer assim, uma condição real de em um simples dedo teclar e você já tem informações, você já tem trabalhos, você tem pesquisas, né? Você pode gerar ciência por tudo isso. E por que não? A própria produção, a própria economia pode ser dimensionada maior, hiperdimensionada, por esse aspecto da informática, né? Então, as pessoas também se adaptam a isso e passam a fazer cursos, passam a ser mais polivalentes, versáteis, né? Então, o paradigma global você enquanto pessoa, você tem que ter uma visão holística de tudo. Não necessariamente, vamos dizer assim, não é uma regra, você tem que saber tudo. Mas é bom saber de tudo um pouco. E aí você tem um cenário holístico, né? Uma interpretação de você estar vendo o planeta a nível global, social, cultural, ambiental, político, econômico, de tal maneira que tudo vai ser realmente, como é que eu posso falar, o vínculo maior de desenvolvimento pela informática. O meu tablet apagou aqui. Dá para ver alguém aqui dar uma solucionática? Não sei o que foi que houve. Não sei se... Não sei se foi do professor que estragou aqui o tablet que está tudo preto aqui. Dá sim. Oh, glória. Deus te abençoe. E aí, então, nós temos, sim, essa maior fluidez, temos essa exploração maior, as grandes corporações, eu não digo que explorem pessoas, sim, de fato exploram, mas a exploração é do capital, a exploração é daquilo que nós falamos, de espaço-tempo, de trabalho, podemos dizer que a evolução trabalhista ela tem muito a ver com esse cenário global, então essa versatilidade ela molda pessoas através desses novos paradigmas. Podemos assim dizer que hoje o fluxo de pensamento, o fluxo de trabalho é muito maior, houve uma ressignificação do que nós chamamos de trabalho, nós tivemos aí flexibilidade, né? A própria lógica neoliberal, ela investe muito nesse contexto de versatilidade. Então, as grandes corporações investem nessa pessoa que trabalha ao lado científico, vai trabalhar também o lado produtivo. Então, hoje nós temos aí o sistema produtivo toyotista, né? Volvista, onde você tem um trabalhador sendo trabalhado, sendo pensado, investido pela corporação, pela transnacional. Então, essa pessoa vai dar cabo de muitas coisas para essa empresa. Então, hoje, a qualificação ela é importantíssima, assim, de fato, mas principalmente essa versatilidade, essa expertise, esse know-how com a informática que demanda, né, essa questão da globalização sendo importante nesse cenário econômico global. E aqui nós falamos novamente o contexto de expansão marítimo comercial, especialmente o século XVI.
Você tem uma intensificação basicamente dos anos 80. Quero deixar bem claro que a análise de globalização é interdisciplinar, já comentei no início da aula. Por exemplo, quando tu falas em fases da economia, capitalismo comercial, capitalismo industrial, aí tem o financeiro monopolista, já ficou subentendido em muitos livros, inclusive, que já tem a quarta fase. Adivinha o nome da quarta fase? Globalização, correto? O neoliberalismo, enquanto modelo político, ele começa a ser trabalhado e pensado na segunda metade do século XX. Ele vem do cenário vamos dizer, liberal, de Adam Smith, né, da Europa, aquela questão do Estado tendo um papel redefinido para ser um pouco mais parado, enquanto mais amorfo, mais vegetal. E aí vem a transnacional, capital particular, capital privado, que vai vencer esse capital estatal e vai atrelar o que nós chamamos de domínio, de liderança da economia mundial. Isso é o neoliberalismo, né? Aí você tem aquelas questões de vamos trabalhar o lado da responsabilidade fiscal, o que nós chamamos de uma economia responsável. Vamos ter aí que pensar no superávit e menos no déficit. Vamos pensar em ganhar mais e perder menos. Lógica neoliberal. Pensar no... Olha só o pensamento neoliberal, esse pensamento neoliberal. Diminuição do que é estatal. O funcionário público pode estar com os dias contados daqui a mais uns 10, 15 ou 20 anos, ou até mais, ou até menos. Depende dessa órbita neoliberal. Abertura econômica. Olha só, abertura econômica. Não tem mais aquela questão de pacto colonial, monopólio de um país sobre os outros. Agora você tem uma contextualização de economia massificada por vários polos e não só por um. Você não tem uma monopolaridade, uma bipolaridade. Você tem agora uma multipolaridade, vários polos de poder. Podemos dizer o polo americano, o polo europeu, o polo oriental. A liderança estadunidense, a liderança da União Europeia, a liderança sino-japonesa, sino-nipônica, China, Japão. O Japão deu uma decaída, a China está por cima, mas nós estamos observando claramente, sim, é verdade, que está havendo aí uma nova praxis estadunidense relacionada a, não digo chantagem, mas é como se fosse perante as nações do planeta, por uma questão de redefinição, de um remodelamento, de um fortalecimento, de um reerguimento do capital Yankee. Isso daí é científico explicado. Pense no Enem, pense em maneira imparcial de análise, mas sempre pense. O Enem trabalha questões fáceis, questões médias e difíceis. Você tem a obrigação de acertar as fáceis e as médias, correto? Observe também outra coisinha, que quando se fala em meio de transporte, aqui você tem, no sentido horário, você tem uma caravela, né? Você tem aqui um avião, Airbus, você tem aqui um petroleiro. Você começa a entender, por exemplo, que nesse modal de transporte, quando se fala em navegação e a caravela não tinha motor, era uma tração eólica pelas velas, né? Por isso que o nome caravela. E aí você começa a ver que essas embarcações, elas eram muito subentendidas como sendo frágeis para maremotos, coisas do tipo, que tsunami sempre teve no planeta, e muitas embarcações realmente naufragavam. Muitas vezes, pessoal, vinham umas 30 grandes naus, grandes caravelas, e devido a muita instabilidade dessas 30, 15 ou 20 se perdiam. Naufragavam, a verdade é essa. E aí você tem, a partir do século XIX, especialmente com a Revolução Industrial, sim, Revolução Industrial, muito trabalhada no Enem, trabalhada em História, em Sociologia, em Geografia, uma revolução cultural, uma revolução que vai tangenciar, dentre outras coisas, um fator mais dinâmico para o transporte. Aí você tem as máquinas a vapor, e depois você tem a questão da eletricidade, uso do petróleo, e você tem essas matrizes aí aéreas, matrizes, vamos dizer, hidroviárias mais fortes, mais rápidas. E aí você tem o mundo não ficando pequeno, o mundo não diminui,
O que aumenta é a versatilidade, a dinâmica dos modais de transporte. Então, não é que o mundo ficou menor, que você chega em determinados locais em menos de um dia, um fato que você levaria lá no século XVII, XVIII, 2, 3 meses. Tranquilo? E aí você começa a entender essa questão. A evolução dos meios de transportes, ela é globalização, ela é mundialização, e você então vai relativizar a distância e em determinado momento as empresas não são, vamos dizer assim, trouxas, né? Elas vão terceirizar a produção em termos de transporte. Então, olha só, digamos que eu sou, neste exemplo, o empresário dono de uma transnacional. Eu tenho um custo X, um ônus com transportes, e eu percebo que eu posso repassar esse ônus para uma empresa que vai prestar serviço para mim de transportes. Então, necessariamente, nesse momento global, não necessariamente eu vou ter que produzir e vou ter também que manter o transporte. Eu vou transportar, sim, mas o transporte irá à calha dessa terceirização. Então, terceirização da produção, do transportes, dos serviços, é uma coisa extremamente normal nos dias de hoje. Bom, pessoal, não esqueçam disso. E aí vem, galera, mais aqui umas imagens interessantes da globalização. A evolução pelos meios de comunicação, não esquece que até então as redes de satélites eram muito ínfimas, não existiam, né? Mas a partir dos anos 40 para 50 vai evoluindo. Nos anos 80 você tem um salto. Anos 90 você vai desenvolvendo e a partir do século 21 você tem essa efetivação das redes de satélite, o grau de tecnologia do sensoriamento remoto é bastante óbvio. Então você, através dessas imagens de satélite, você consegue condicionar a tua produtividade, a tua globalização de maneira mais eficaz, de maneira mais organizada, levando em conta a temporalidade, a espacialidade e o fluxo de mercadorias. Uma outra coisa importante, pessoal, nessas informações, nessa questão dos modais de transporte, a evolução é bastante grande. E já que eu falei em modal de transporte, que é uma outra aula que a gente vai intensificar em outro momento também, modal de transporte, rodoviário, hidroviário, aeroviário, metroviário, ferroviário, mas tem o infoviário, a infovia. Então você pode transformar o seu cenário de internet no teu trabalho, na tua venda, na tua busca de produtos. Você pode passar uma noite pesquisando coisas para comprar pela internet, faz a compra via cartão de crédito, via capital especulativo, o produto chega para você, não foi necessário você experimentar, não foi necessário você ir lá fisicamente, mas observe só, pessoal, meio que tu perde aquela essência de ir numa loja, até uma terapia para algumas pessoas, né? Comprar. E aí o que está acontecendo? O cara deixa de experimentar a roupa, ele vai comprar. Eu já vi em muitos momentos de correios aí, que eu também faço vendas online, de pessoas devolvendo produtos que compraram e o produto veio com algum tipo de avaria, né? Até porque a questão global hoje, galera, é da obsolescência programada. O produto fica obsoleto porque a empresa quis que isso de fato acontecesse. Por exemplo, eu estou usando um tablet de alta geração. De repente, daqui mais 3 anos, tem um tablet melhor que esse. Esse ficou obsoleto, mas ele ainda serve. Mas a questão consumista e na globalização, isso é muito interessante, é bastante forte. Então, o meio, né, as pessoas, o capital, o mercado impõe que eu tenha algo melhor. Por exemplo, eu estou com o microfone bem aqui. Antigamente era aquele microfone estilo Silvio Santos, né? Aquela parece um sorvetão aqui embaixo do pescoço. E isso é globalização, isso é modernidade, né, galera? E aí o que está acontecendo? Está acontecendo que no meio global, sim, essas infovias são extremamente necessárias para o desenvolvimento do comércio e e-commerce, né? E mais, no tempo da pandemia, muita gente trabalhou, né, em casa. O teleofficer, né? O produto realmente, o trabalho online. Só que nem todo mundo tinha esse acesso.
nem todo mundo sabia usar essa tecnologia. Foi uma necessidade real e crassa, tácita, naquele momento de 2020 e 2021, principalmente. Tanto é que muita gente ainda trabalha, né, vamos dizer assim, nesse cenário. Olha só, pessoal, operações em tempo real, internet, novas mercadorias que agora você consegue perceber que vieram para revolucionar o planeta. O celular, poxa, o telefone é uma invenção muito interessante. O celular é mais interessante ainda, o telefone móvel. Colocar a internet dentro do celular é mais fantástico ainda. O problema é aquela coisa do hiperfoco em telas, é a questão de uma ansiedade quando você não tem a tela, de uma supressão das relações interpessoais, de você pegar na pessoa, olhar cara a cara, fisicamente. Agora você tem tudo online. Tem gente que gosta. É importante, faz parte, mas você não pode ficar à mercê desse monopólio das telas na sua vida. Sobressão das distâncias, já comentei sobre o transporte, a dimensão virtual que você está vendo no sentido horário, né, satélite, você está vendo aqui as fibras ópticas, você está vendo aqui o notebook, bem aqui, pessoal, está tendo aqui um caixa eletrônico. Vai chegar um momento que não vai ter mais caixa eletrônico, tudo será pela internet. Aí vai aquela pergunta, e o dinheiro? Dinheiro virtual, a tendência é essa. Bem, aqui nós temos uma coisa interessante, né, que vai estabelecendo o que nós chamamos de desenvolvimento cada vez global das empresas. Aqui você tem dispersão das indústrias. Pensa comigo. Até então, quando você falava em desenvolvimento conjuntural das coisas, você tinha determinados espaços. Então, lembra dos países que foram clássicos, né, na Revolução Industrial, os europeus, especialmente da parte centro-ocidental, a Inglaterra, Reino Unido, né? França, Alemanha, Itália, Suécia, Holanda, Bélgica, Suíça, aos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Aí você começa a entender que eles concentravam as indústrias, concentravam a produção e concentravam o ônus do problema todo. Impacto ambiental, poluição, como se a poluição não fosse deflagrada pelo planeta inteiro pelas massas de ar. Se globaliza também o impacto ambiental. E outra coisa, você começa a perceber que os trabalhadores que ali estavam tinham salários maiores, porque eram os que estavam no centro produtivo. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, especialmente dos anos 70 para 80, as empresas poderosas, as transnacionais, nesse processo global, começam uma estratégia extremamente interessante. É a dispersão das indústrias, é o que nós chamamos na globalização e na geografia econômica de deseconomia de escala. Nessa deseconomia de escala, você tem a saída de empresas que estavam em determinados locais. Por exemplo, Nordeste norte-americano, onde tem Boston, Massachusetts, New York, New Hampshire, New Connecticut, Detroit. Em Detroit você tinha o centro global dos automóveis, anos 80 basicamente. Só que tu vai a partir dos anos 90 e início do século 21, tu vai andar em Detroit e não tem mais nenhuma empresa, pelo menos de automóvel. Elas saíram de lá e foram para a Índia, para a Coreia do Sul, para o Brasil, para a Argentina. E aí tu começa a entender o que nós chamamos de comparação. Olha só, o que vai acontecer. Compara com os Estados Unidos, compara o Brasil. Compara com a Alemanha, compara com o Brasil. Um cara que é montador na Volkswagen da Alemanha ganha, vamos colocar, uns 10 mil euros, 8 mil euros. 10 mil euros vai dar praticamente mais de 58 mil reais. E no Brasil, o mesmo montador ganharia, vamos colocar, 10 mil reais. Não daria nem 10 mil euros. Uma outra coisa importante.
Esses locais para onde as empresas vão se dispersando nessa diáspora econômica oferecem as vantagens comparativas, as vantagens locacionais de uma mão de obra que se adapta ao trabalho, ou seja, se aperfeiçoa, tem qualificação para isso, mas é mais barato. De uma infraestrutura de energia elétrica, de transportes, uma infraestrutura que envolva a energia, começa a ser trabalhado cenários que muitos países, como o Brasil, por exemplo, detêm essas condições comparativas. E a empresa, então, vai para lá. E ainda tem incentivo fiscal. Vamos dizer assim, empresas que saem dos Estados Unidos acabam por definir aquilo que nós chamamos de royalties, né? Por exemplo, a empresa Ford, que já saiu do Brasil, né? De maneira geral, na fábrica, né? Não a empresa em si. Mas ela vinha para o Rio Grande do Sul em 95 e de uma hora para outra ela vai para a Bahia. Uma guerra fiscal entre dois estados. Mas no momento que eu estava explicando, guerra fiscal entre países. Então, um país que não tinha a produção automobilística que passa a tê-la. Observe bem, ele detém a montadora. E não criou a tecnologia, mas ele monta o produto. E aqui você tem automóveis da Volkswagen, praticamente aqui é um novo Fusca, né? Aqui da Chevrolet, aqui as fábricas aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Essas empresas acabam definindo, não, eu vou para esse local porque a mão de obra é mais barata, porque a infraestrutura é assim assado, que o governo do país vai me dar um imposto pela metade, ou então eu não pago energia elétrica, eu não pago água por 5 a 10 anos, então eu vou lá. Eu só tenho que gerar emprego para agradar aquele governo. E é assim que acontece, é assim que funciona, pessoal. Tranquilo? E mais, nos anos 70 você tem a crise do petróleo. Não porque estava acabando o petróleo, é aquela questão da mão invisível do mercado que eu já expliquei para você. De repente, em 1973, eu vou explicar ainda isso em outra aula, questão do Oriente Médio, houve o quarto conflito entre Israel e a Liga Árabe, capitaneada pelo Egito, Síria, Jordânia, entre outros. Naquele momento, você tem a guerra do Yom Kippur, a guerra do Dia do Perdão. Naquele momento, devido à guerra entre Israel e os aliados árabes, você tem, não digo fechamento, mas uma diminuição da venda de petróleo, até porque os países que mandavam petroleiros buscar petróleo no Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz, acabariam tendo que não ir. E aí o que acontece? Mão invisível do mercado. A busca por um produto é muito alta, mas a oferta estava pequena, o preço vai subir. E aí o que é que você tem? Crise. Há uma necessidade de você começar a repensar. Então, tecnologia obsoleta foi transferida para os países que estavam crescendo, os chamados países emergentes. Então, a globalização ela detém também, durante os anos 70, 80, 90, muitas dessas estratégias geoeconômicas, né? Na globalização, principalmente. Então, a guerra fiscal é uma coisa importantíssima. A guerra fiscal ela acontece até hoje. E a concorrência entre territórios, ela realmente é evidente. A deseconomia de escala, que eu expliquei há 20 minutos atrás, gera um custo de produção maior ou menor, dependendo do local. E vantagens locacionais, que eu expliquei também, por incentivos fiscais, por mão de obra barata e infraestrutura, vão determinar, sim, de fato, a saída de empresas com suas filiais e matrizes para locais onde o custo de operacionalização e desenvolvimento da produção será bem satisfatório, bem melhor, correto? E aqui nós temos uma imagem interessante. Já falei de revolução técnico-científica. Nós temos aí esse rapaz, meu Deus, o que é isso? Tecnologia de celular, tem até coisas que já são obsoletas aí, né? Pendrive, notebook, aquelas câmeras fotográficas extremamente modernas, né? Isso começa para valer nos anos 70. E a globalização, para muitos autores, ela fica realmente evidente a partir dos anos 80, porque quando você tem a quebra da Guerra Fria, a bipolaridade ela vai embora,
você tem a vitória do capitalismo sobre o socialismo, e aí você começa a entender a necessidade extrema daqueles países em atraso tecnológico de absorverem também essa tecnologia global. A evolução dos meios de transporte e comunicação chega até esses países. Eu lembro bem, em determinados documentários que a gente assistiu e também produtos que a gente leu, que países como China, a própria então ex-União Soviética, hoje Rússia, né, tinham um determinado estilo de vida, é claro, a economia era planificada, o Estado controlava tudo, então você não tinha muita concorrência, se fosse concorrente não seria desleal, como tem no capitalismo, tem até no capitalismo de hoje, até espionagem para você conhecer ou saber a fórmula científica de determinados produtos, como refrigerante, como bebida e coisas do tipo. Isso existe bastante, pessoal. E aí o que acontece? Quando você percebe, essas nações precisariam desses investimentos. Eu lembro bem, refrigerantes estavam chegando na então União Soviética, em 86, e quando acaba a União Soviética, em 91, os refrigerantes chegam mais intensamente ali no mercado chinês, eles gostam muito mais de chá e água, vem entrando paulatinamente o café, refrigerante também vem entrando, isso é fórmula da globalização, isso é fórmula do capitalismo, então a China vai absorvendo isso. Então, observem só, a evolução já foi trabalhada aqui dos meios de transporte, comunicação, os preços de certas tecnologias ou de várias, muito poderosas e altas e caras, passam a ser popularizadas. Eu lembro que quando a gente começa a ver celular, meados dos anos 90, século passado, só que era aquele celular grandão, tijolão, que não tinha internet. A partir da primeira década do século XXI, gradualmente vai adentrando aos celulares a internet. E aí, então, o que é que a gente percebe? Que essa globalização vai ficando intrinsecamente poderosa pelo cenário da telecomunicação. Porque você tem agora a tua mola propulsora global, que é a internet, dentro desse aparelho maravilhoso que é o celular. O problema é, novamente falando, que o hiperfoco em telas pode gerar ansiedade, pode gerar problemas na vista, pode gerar cegueira ao longo do tempo, espectros de TDAH, espectros de TEA, pode causar uma ansiedade tão forte que aí o cara tem aquele problema da nomofobia, né? O cara tem aquela necessidade de estar com a tela, de estar no computador, no celular, e aí pode perder aquela, vamos dizer assim, aquela integração interpessoal. Às vezes a gente vê pessoas que estão alinhadas, ninguém está olhando para a cara de ninguém, está todo mundo no celular. De repente você está assistindo a aula com o celular na mão. Isso não é muito bom. Outra coisinha, pessoal, quando se populariza o consumo, você começa a ver que as pessoas têm acesso a coisas que até então não tinham condições. Tá caro realmente, mas dá para conseguir um celular, dá para conseguir um notebook, talvez não o de melhor linha, mas você consegue. E a integração passa a ser, pela globalização, bem mais intrínseca, né? Então são novos produtos, novos bens. Como eu falei, aquela obsolescência programada, ela vai definir, dentre outras coisas, o que nós chamamos de massificação do consumo. E o consumo exagerado, exacerbado, dentre outras coisas, faz com que você tenha uma pressão, né, do ser humano sobre a natureza. Pegada ecológica, que nós ainda vamos trabalhar isso aqui. Pegada ecológica, a pressão da população que cresce, crescendo também sua necessidade de consumo e sua urbanização, vai crescendo o índice de destruição dos recursos naturais, direto e indiretamente por essa pressão, e aí você tem os impactos ambientais que tanto caem na prova do Enem. Fica atento a isso aí, correto? Você tem aqui os setores high-tech. Sentido horário aqui você tem um dedo com um microchip, você tem normalmente computador, você tem aqui uma questão de miniaturização, você tem um tomate grandão, então pequeno, vai servir para muitas utilidades no comércio. Você tem aqui o feixe da microeletrônica, você tem aqui o que nós chamamos de fato de integração pelo cenário da telecomunicação.
E mais, pessoal, vai chegando a robótica, né? Você está vendo aí já há umas décadas que os robôs estão ganhando seu espaço, né? Empresas que têm robôs podem muito bem desonerar a folha, porque um robô não recebe salário. Mas o robô não pensa como um trabalhador normal. Não pensar, porque agora você tem a inteligência artificial que pode muito bem ser instalada em um robô. E já veio aos meus ouvidos que existem robôs namorados, robôs que recitam poemas, robôs que conversam, robôs que cantam. E aí você começa a ver uma sociedade global nessa terceira década do século XXI que está muito moldada, né, nesse cenário sofisticado, nesse cenário de estar bem acomodado, né, com tudo à sua mão, quando na verdade não tem que ser assim. Essa nanotecnologia, essa biotecnologia, essa transgenia vai crescendo. Aí você tem vacinas novas, você tem uma engenharia genética nova, novos remédios, é claro, evidente que tem muito doença infecto-contagiosa, doenças infecto-degenerativas, que ainda precisam de mais estudo. Mas, de qualquer forma, a globalização está inserida nesse meio de busca de desenvolvimento social, econômico, cultural, através dessas inovações. Você tem bem aqui uma outra estratégia bem global, as fusões, uma coisa bem assim, vamos dizer, bem capitalista, uma coisa bem interessante, vai continuar acontecendo. As megas fusões com joint ventures, aqui você tem Brasil Foods, onde você tem a Sadia Perdigão, você tem a Ambev, né, Brahma em Antártica, aqui você tem essa fusão, nem sei se realmente acabou dando certo, de Porsche com Volkswagen, mas você compreendeu que empresas se juntam, não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então você tem uma divisão de custos e posterior a cartelização. Empresas também, nesse momento, poderosas, acabam fazendo uso do dumping. O dumping é uma estratégia tipo a Coca-Cola aqui no Brasil, década de 90, eu lembro como se fosse hoje, aquele refrigerante, né? Acho que se não me engano era o Pitula, os caras da Coca-Cola viam na Pitula um problema porque a Pitula estava fazendo um refrigerantezinho pequeno, um preço acessível, Coca-Cola veio, vou frear isso. Ela faz uma Coca-Colazinha pequena para fazer frente à Pitula. Então são estratégias que nós vemos pelo mundo afora, a gente presencia, né? Tipo essa do dumping, que é muito relacionado aos momentos de hoje. Título estatal, empréstimo, aquela coisa toda do capital especulativo que é tão neoliberal, né? Você não tem dinheiro na carteira, mas você tem na tua conta online. Você não tem dinheiro no teu cofre, mas você tem num banco. Então você começa a perceber que o capital de giro ele vai caindo, vai dando mais espaço ao capital especulativo. Por que especulativo? Porque você não tem ele está envolvido em investimentos que podem dar certo ou não. Você está tendo uma especulação. Mas, de qualquer forma, você tem fuga de capitais. Aqui nessa imagem você está vendo os dólares fugindo. Por quê? Porque a empresa que situou-se naquele país, ela dá lucro, ela dá emprego, mas grande parte do lucro vai embora para outros países. Isso acontece bastante, pessoal. Isso é fuga de capital. Bem aqui, olha uma coisa interessantíssima, eu queria que você prestasse bem atenção nas imagens aqui. Vai observando a imagem aí, você está vendo indígenas no computador. Não é problema nenhum, mas até então achava-se que era uma coisa que não dava para existir. Você está vendo aqui McDonald's na China, só que você está vendo aqui um Greenpeace, né? Um anal do Greenpeace que luta pelo ambientalismo, pelo desenvolvimento sustentável, é que você está vendo também o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center em 2001, quando você terá a guerra contra o terror. Isso aí é uma coisa que eu vou deixar bem claro, que teremos numa outra aula também em outro momento, que falaremos sobre isso. Sou Giovanni, então o terrorismo ficou global? Sim, já era, mas ficou mais global ainda quando você vê que os estadunidenses tinham, no fim da Guerra Fria, uma perda do seu inimigo público número 1, o socialismo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos crescem muito com investimento em guerra,
investimento bélico-militar, a beligerância da economia norte-americana é tão efusiva que eles usam desse expediente para terem lucro com guerra. Se a União Soviética em 91 não existe mais, os norte-americanos pensam, e agora? Como é que eu vou lucrar? Como é que eu vou ter álibi, um motivo, um mote para investir em dinheiro com arma se eu não tenho inimigo público? Temos que encontrar o inimigo público. E adivinha qual seria o inimigo público número 1 uma década depois? O terrorismo. Só que o terrorismo não tem pátria. Mas os estadunidenses encontraram a pátria naquele momento, Afeganistão, Iraque. Aí você vai percebendo esse cenário bem global de investimentos geopolíticos. E aí os Estados Unidos da América impõem naquele momento que nós chamamos de guerra contra o terror. Tinha que se defender, sim, é verdade. Mas você começa de maneira interessantemente, né? Estou explicando de maneira científica, que você começa a ficar assim, eu sou os Estados Unidos, você tem que ficar a meu favor contra aquele cara, senão você é meu inimigo. Não tem nexo isso. Então, o que vai acontecer? A luta contra o terror vai fazer com que eles tenham álibi, novamente, aí, para criar armas e fazer uso dessa economia beligerante no Oriente Médio. O Oriente Médio passa a ser um local de caça aos terroristas, correto? Movimentos de grande índice de mudanças de hábitos a favor e contrários. Tem povos pelo planeta fora, pessoal, que não aceitam a globalização, que não aceitam a internet. Não estou dizendo que isso é bom, mas também não estou dizendo que isso é totalmente ruim. Tem pessoas que não se utilizam de tecnologia, de rede social, e dizem que assim são mais felizes. Observe bem, é uma forma de se viver. O cara abdicou da rede social, ele não quer, atenção pessoal, estou filmando aqui, eu estou acordando, agora eu vou tomar café, olha o meu café aqui, agora eu vou escovar meu dente, fazer uma técnica de escovação dentária que vocês vão gostar. Nesse momento agora eu vou escolher minha roupa, e eu vou botar essa roupa aqui, eu estou de branco, combina com preto, minha barba está de 3 dias, eu vou só fazer o desenho por baixo, e você começa a ver que a estereotipização, por exemplo, da beleza a nível global, tem muito dessa ingerência ocidentalizante, né? O que é bonito tem que ser claro, pele clara, cabelo e olhos claros. Será que isso é verdade? Ou pode ser uma grande introdução de um paradigma extremamente midiático, mas que é cheio de controvérsias, vamos dizer assim. E aí você começa a entender que muita gente não aceita esse padrão de consumo. Não estou dizendo que o cara é socialista, pelo amor de Deus. Estou dizendo que o cara é contra esse modelo de consumo tão gigante que a gente vê por aí. Então, sim, galera, existem movimentos de resistência à globalização. Inclusive, essas teorias, essas práticas fundamentalistas de terroristas islâmicos, por exemplo, têm, sim, um quê gigante de resistência à globalização, até porque essa globalização tem núcleos ocidentais, dentre eles os Estados Unidos da América, que acabam investindo, desenvolvendo aquilo que nós chamamos de práticas de indumentária geopolítica e geoeconômica, de domínio, de submissão a essa nação. É aquela questão. Eu não posso com um gigante, então eu tenho que submeter a situações como tarifácia. Muitos países, como Lesoto, como Camboja, estão sofrendo N problemas porque tem um tipo de economia vinculada a só um tipo de produto que foi tarifado pelos Estados Unidos. Olha só, já pensou? Sindicatos, ONGs não aceitam a globalização. Observe bem, estou dizendo que isso é bom, mas será que em determinados momentos também não seria benéfico você abdicar de um modelo global, onde você tem que ser aquilo que as pessoas querem que você seja, que você tem que vestir aquilo que as pessoas acham que você tem que vestir para ser bonito. Então você tem que ser bonito do jeito que as pessoas querem, não do jeito que você é. Isso fica alienante, fica alienado, né? Tem mais coisas aqui da globalização, ainda temos tempo, né? Cidades globais, nós teremos aulas também de urbanização. As cidades globais são aquelas metrópoles mundiais,
e 80, até mais do que isso, está nos países ricos. Nova York é uma cidade global, Tóquio é uma cidade global. Muitos países são donos, né, de cidades globais que definem sua interferência, sua polarização extremamente cultural, extremamente econômica e social para o restante do planeta. E aí você vê a conexão desse mundo das cidades globais pelos meios informacionais. Eu vou para Paris, eu vou para Vancouver, no Canadá, eu vou para Madrid, pela mídia. Você vê a mídia, você vê aqueles caras indo viajando para lá, eu quero também. E aí eu consumismo não de um produto, mas de um serviço. Quer dizer, então, que você passa a retratar, enquanto grau de pertencimento, uma identidade com um país que, de repente, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é um crime, mas por que você também não viaja pelo teu país para entender e conhecer o teu país? Tem que ser outro país, porque você começa a entender que o teu país é inferior a outros. Nesse contexto, a gente sabe que não é assim que funciona. Outra coisa, quando se fala em bolsa de valores, as corporações estão dominando essas áreas também, até porque o local de bolsa de valores nos Estados Unidos, em Berlim, em Paris, em Tóquio, em São Paulo, são bolsas de valores que definem a venda, a dinâmica de papéis online que representam um determinado índice de segmento de empresas. Por exemplo, a Coca-Cola tem muitos acionários no planeta, mas quanto seria o valor de uma ação da Coca-Cola? De repente você quer ser um cara que tem ações da Petrobras, por exemplo, se não me engano, achados de petróleo no litoral brasileiro, inclusive aqui na Amazônia, pode perfazer que se tu compra R$2.000 de ações da Petrobras, ao longo de uns 2 anos, o valor pode subir. Mas se houver algum tipo de problema, o valor pode descer. É por isso que o nome é capital especulativo. Lembre disso. Uma outra coisa é os portais, que são os pontos de conexão da globalização. Aí os portais norte-americanos, os portais europeus, são portais imensamente importantes no que tange o capital especulativo, a mercadoria, a informacionalização de tudo isso e as pessoas. Então, o ser global é um ser que, como eu já comentei, tem que estar dentro da dinâmica do meio técnico, científico, informacional, tem que estar dentro da ótica de um trabalhador versátil, que tem uma visão holística, que sabe ter a retórica para que possa realmente trabalhar numa transnacional, já que estamos falando de globalização, correto? Essa globalização também, ela faz surgir os tecnopolos, aquelas grandes áreas de cidades que se unem a universidades e as grandes empresas, formando um triunvirato que as transforma em cidades científicas. Muitas cidades são capitaneadas por universidades, que bem ao lado das grandes empresas estão ali. A gente cita o Manufacturing Belt nos Estados Unidos, a costa do Pacífico, áreas do Japão, podemos assim dizer, né? Quando a gente fala, pessoal, em tecnopolo, a gente percebe então que essas cidades estão em torno de grandes centros de pesquisa e das grandes universidades. A gente cita a Harvard, Caltech, MIT dos Estados Unidos, né? Sorbonne na França, dentre outras grandes universidades aí também. A mão de obra, então, como já comentei em outro momento, passa a ser qualificada, especialmente em pesquisa. Uso de tecnologia avançada, né? Você tem verbas mistas de capital intelectual no meio, porque quando você investe numa pessoa, você tem que saber que essa pessoa vai ter ingerência sobre máquinas. Então, se você investiu pesado nela, saiba que pesado também é o lucro com ela. E a rede informacional passa a ser bastante eficiente. Observe bem que nós temos impactos também. Você tem um lado positivo, você tem um lado negativo. E o Enem faz muito disso, galera. O Enem pergunta muito, coloca em xeque a questão, pergunta sobre causas, pergunta sobre consequências, mas também pergunta sobre soluções. O Enem, meu caro, o Enem, minha cara,
faz muito disso. Aqui nós temos a globalização. Impacto da globalização sobre o trabalho. Observe o desenhinho aqui. O patrão, ele desenha, ele coloca o prefixo des. Prefixo des. Era uma montadora. Agora você está desmontando. É uma desmontadora. Então aí você tem, pessoal, o que nós chamamos de problema. Devido ao grande investimento que é o desemprego, porque não o investimento em desemprego, investimento na produtividade mecanizada, com robótica, que faz com que muita gente perca seu trabalho, perca sua parte, seu papel no nicho mercadológico, porque ele não se enquadra nessa nova dinâmica. Ou você se enquadra, ou você está fora. É por isso que a gente fala, desemprego estrutural é quando você não se adaptou a essa modernidade. Desemprego conjuntural você é adaptado, mas devido a um problema que pode ser uma guerra, uma tensão, uma crise, você tem um desemprego conjuntural porque você tem um problema. A pandemia foi um momento de desemprego conjuntural, correto? Então, hoje, no Brasil, tem muito desemprego conjuntural. E aí, o que acontece? Você está vendo aqui, o aumento desse desemprego, se de conjuntural tem a ver com crise, se ele é estrutural, ele tem a ver com a substituição de tecnologia e também por guerra fiscal, é mais ou menos assim. Novamente falando, né? No desemprego conjuntural, a incompetência não é do trabalhador. Vamos colocar a culpa nas autoridades que não conseguiram gerar um emprego para aquele cara. Já no estrutural, ele tem qualificação e consegue seu emprego. Ele não tem e está perdido. Ele só vai conseguir emprego se ele se requalificar ou se ele ter a qualificação. Vocês entenderam aí? Então, no desemprego estrutural, a culpa é do indivíduo. Ele não se adaptou. Ao passo que no conjuntural a culpa não é do indivíduo, a culpa é das autoridades que não geraram emprego para aquele trabalhador que estava qualificado. E aí os novos postos, vamos colocar assim, de maior qualificação, acabam gerenciando essa questão, vamos dizer assim, novos postos de trabalho, engenheiro mecatrônico, web designer, digital influencer, né? São novos tipos de profissões e novos tipos, quer dizer que outros tipos mais obsoletos acabam sumindo. Empregos que podem se tornar obsoletos, caixa de banco. Cada vez mais é você entrar no aplicativo, no caixa eletrônico. Frentista de posto de gasolina, aqueles atendentes de comércio que são comissionados, está acabando, pessoal. Infelizmente, né? Então a pessoa tem que se repaginar, se ressignificar, fazer curso para poder ter, né, o seu lugar ao sol nesse mundo global de hoje, né? Então aqui o pessoal está vendo aqui na parte traseira de cada trabalhador a marca de um sapato. Chute na bunda, né, pessoal? Aqui você tem também regime de trabalho precário e temporário. Olha só. Quer dizer, então, que muita gente, hoje, principalmente, nessa flexibilidade das leis trabalhistas, consegue trabalhar, mas é temporário. Olha aqui o fast food que eu falei. Está vendo aqui a pizza? Está vendo aqui essa fila? Olha, aqui é o fast food. Aqui é a fila dos trabalhadores querendo emprego. Digamos que aqui tem 2.000 pessoas na fila. 200 vão ser selecionadas e só 20 terão emprego. Olha só, quantidade de pessoas desempregadas. E lembre que numa família tipo no Brasil, geralmente são 4 ou 5 pessoas na família. Se uma pessoa está desempregada, outras 3 ou 4 também estão passando por perrengue, por problemas, né? Bem, aqui você tem uma coisa mais moderna no cenário rural. Aqui você tem um contexto de informalização, né, aqui na feira. Então, o que acontece? O lance social-democrata acaba enfraquecendo. Os investimentos públicos, e aí eu lembro de novo que no neoliberalismo, o que é capital estatal enfraquece em face do capital privado que se engrandece. Nesse momento, força sindical, por exemplo, se enfraquece, o desemprego vai aumentando, o custo social neoliberal é muito alto,
A tecnologia e a guerra fiscal fazem com que muitos países, muitos estados, muitas cidades percam seu lugar ao sol e aumentem-se, infelizmente, o seu grau de desemprego. Há novamente a terceirização da economia. Lembrando, pessoal, tem a terceirização e a terceirização. Tercia. Terceirização, terciarização. Terceirização, aquela condição de você vai ter serviço de terceiros, desonerando a tua folha. Você não vai ter que pagar direito trabalhista para aquele cara que foi contratado, porque você não contratou ele. Você contratou a empresa que trouxe ele. É liberalismo, né? O que mais, pessoal? Terciarização é quando a economia é baseada no setor terciário. Tipo em regiões como na Amapá, que é muito grande ainda a força do comércio, né? Terciarização. Comércio e serviço. Determinado local, a grana é mais relacionada aos caras que trabalham no funcionalismo, seja municipal, estadual ou federal. Então você começa a ver uma terceirização dos investimentos de serviços aí. E se for privado, particular, a mesma coisa. Então você tem a terciarização da economia muito pujante nesse período global, pessoal. Aqui a produtividade, né, o sistema de produção fordista, taylorista acaba caindo em desuso, né, embora ainda exista, a verdade é essa. Desde o início do século XX, essa linha de montagem aqui, tá vendo ali lá embaixo o carinha fazendo a linha de montagem de um produto, salvo engano, parece uma corrente, né, vai ser de alguma espécie de indústria naval. Aqui aquela crítica do Charles Chaplin, né, ao processo produtivo mecanizante, onde o carinha sabia somente apertar parafuso. Ele só sabia aquilo. Se ele fosse para um outro setor daquela linha de produção ou de montagem, ele não teria como trabalhar. Eis aí a falta de investimento nesse trabalhador. Então, as linhas de montagem estática, né, acaba gerando muitos problemas relacionados nesse setor aí produtivo do início do século XX. Lembrando que o taylorismo é basicamente o processo início do fordismo, onde você tem essa questão de trabalhador ter que trabalhar mais para ganhar o seu lucro maior. Nem sempre a quantidade é melhor que a qualidade, né? Aqui você tem já um outro contexto a partir dos anos 50, dos anos 60, o toyotismo, volvismo, né? O Toyota, no Japão, ele cria um sistema chamado Just in Time, produção em tempo útil, ou seja, tu chega na lanchonete, eu quero um suco de morango, e o cara já tem lá um pedacinho lá de polpa para colocar certinho pro teu copo, com a quantidade certa de água, de açúcar ou então adoçante, né? Para que você tenha o suco em tempo hábil. O que nós chamamos de produção puxada, não empurrada. Ninguém está empurrando, os caras estão montando, otimizando para você, customizando o teu produto ou o teu serviço. É aquela questão, eu não quero um carro branco, nem preto, nem prata, eu quero um carro cor de vinho. Não tem, espera um mês que vai chegar esse carro para você. Por quê? Porque senão a empresa teria que ter um galpão enorme com um monte de carro de várias cores que você ia escolher. Só que mantendo esse estoque, esse galpão, você tem ônus. Então, o galpão, o estoque, é uma coisa fordista. A produção em tempo exato, só para aquela pessoa, é uma coisa toyotista volvista, correto? Uma produção enxuta e uma economia bem escalonada. E vai ser mais impulsionado nos anos 70. E a reprogramação da linha de montagem, você tem aí, está dando para ver na imagem, uma robótica, né? E aqui, olha, que lindo, né? Criancinha já está toda globalizada, ela foi gerada com muitos remédios de empresas farmacêuticas de remédios globais, né? Toda uma rede montada para essa pessoa já vir no mundo globalizado, né? Estratégia mercadológica, eu vou para determinado hospital, eu vou usar determinada fralda, eu vou usar determinado mingau, leite, coisas do tipo. Então, desde que você nasce, seja pensado como uma engrenagem
desse grande grau de consumo capitalista da globalização. Correto? Valor agregado, não, eu tenho aqui esse produto aqui, tem valor agregado a ele, então ele in natura custa R$10, mas o valor agregado transforma em R$30. Você percebeu? Então você tem produtos que têm valor agregado muito intenso e o marketing, a propaganda para que isso venha a ser vendido é gigante. Então você começa a ver que a própria estratégia de territorialidade global das transnacionais é visivelmente desenvolvida. Vantagem locacional, comparativa e tecnopolo já foi comentado aqui. E aí no final de tudo, nós estamos ainda com 8 minutos e meio, estamos remando para a beira, como diz o pessoal do interior. Globalização excludente. Olha essa imagem aqui, pessoal. Dá uma olhadinha na imagem. Você tem do lado direito um condomínio de luxo. Não sei se você percebe que nesses apartamentos praticamente todos têm piscina. Piscina para cada apartamento. É um local bem para pessoas de alta posse, né? E desse lado bem aqui você tem um muro alto. E nesse lado aqui, esquerdo da foto, pessoas que vivem de maneira menos abastada. Então você tem de um lado carnaval, do outro a fome total, de um lado a burguesia, do lado a plebe, de um lado a riqueza, do lado a pobreza. Infelizmente, nessa dicotomia, nesse grau antagônico, a gente percebe que a globalização ela exclui. E provavelmente exclui mais do que inclui. Marginalização social, você despreza determinadas pessoas porque não conseguiram se desenvolver, até porque, infelizmente, pode ter sido negado a essa pessoa esse desenvolvimento, né? Então, o desemprego vai aumentando, o fosso entre ricos e pobres também, a luta entre o norte e sul, ricos e pobres enquanto países também, migrações internacionais acabam agigantando-se, e a exclusão digital também, né? Aquela questão do que nós chamamos de analfabeto funcional, aquele que não sabe nem ligar o computador, nem interagir, nem saber dimensionar a digitação dos hardwares e softwares e tudo mais, você exclui, né? E aqui chegamos na globalização do crime. Não é só Deep Web não, pessoal. Evolução dos meios de transporte e comunicação, então você começa a ver que os bandidos também têm isso. Migração internacional, muitos elementos ilícitos começam a sair de um local para o outro, internacionalizando o crime. Narcotráfico é uma coisa que não é só Colômbia, não é só Peru, não é só Brasil, tem Turquia, tem Camboja, tem Rússia, tem China. Acredito que narcotráfico de cada 10 países, pelo menos 9 você tenha isso. Infelizmente, os psicotrópicos podem ser trabalhados também para o Enem, a nível de química, biologia e, por que não, o próprio tema da redação, correto? E aí você tem lavagem de dinheiro, são os paraísos fiscais, como Ilhas Ban, Luxemburgo, a Suíça era, não é mais, né? O terrorismo, que vamos trabalhar isso mais intensamente, a espionagem, o contrabando de armas é uma coisa muito vultosa, uma pistola, tem pistola que custa mais do que um carro, só para você ter uma ideia. E aí você está vendo a bipirataria, né? Está vendo aqui, infelizmente, um monte de papagaios, filhotinhos sendo alvo de bipirataria. Você está garimpando produto genético, animal, vegetal, flora faunístico local para vender para determinado segmento de um outro país. Está vendo aqui o elemento fazendo o cybercrime, né? Aqui você está vendo embaixo, né? O narcotraficante, né? O crime organizado. Aqui você está vendo um ônibus pegando fogo, pode ter sido aí um salve, né? O salve geral seria a demonstração de força do grupo de crime organizado para as pessoas, no caso, quem comanda a segurança pública, né? A implantação do poder paralelo é uma coisa intensa no nosso país, cresceu bastante, mas não foi só aqui não, cresceu em muitas outras partes do planeta. E aí o que é que você percebe? Você vai percebendo que essa globalização, ela tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. No Enem, você vai ficar em cima do muro e vai analisar os dois lados. Lembre bem, pessoal, que quando a gente fala em globalização, a gente fala numa sociedade
que busca cada vez mais se desenvolver e, na esperança de melhores dias, acaba realmente adentrando a um estilo de vida cotidianamente moldado por uma estrutura ocidental, estereotipando até o que come, até o que veste, até o que pensa, até o que fala. Verdadeiros robôs, verdadeiros replicantes urbanoides de uma sociedade civil, né, que acaba sendo alvo dessa coisa inconsciente, né, estereotipando modo de vida, esquecendo da sua própria identidade cultural com o seu local de origem. Eu não estou dizendo que gostar do que é estrangeiro é crime, viu, pessoal? Estou dizendo que realmente você condicionando algo melhor acaba estendendo a tua vida para os sequestradores, vamos dizer assim, do teu estilo de vida pessoal peculiar. Você passa a ser aquilo que você não é, fazendo tipo, caricaturas, moldadas por um mundo padronizado da globalização. Então não esquece que isso cai no Enem. Assunto garantido em Sociologia. Sociologia tem uma vibe muito perfeita aí. E também, nesse momento, eu queria... Estamos aí com menos de 3 minutos, remando para a beira. Estendendo aqui um grande abraço a todos os meus alunos aí que estão assistindo, do Desafio e de outros locais que estão utilizando dessa ferramenta maravilhosa que é o Desafio EAD, para melhorar de vida, pessoal. Revolução pela Educação. Um grande abraço para meu amigo André Lucas, que gosta quando eu falo, professor Edivander Marinho, só para você. Então, vos digo, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e um grande abraço do professor Edivander Marinho para você. Um abraço para o André Lucas. André Lucas? Fica com